saí pelos prados buscando ovelhas que estão sem pastor. Eu as trarei com carinho de volta, sem fome ou temor. Nos meus ombros, ovelhas feridas, sem dor poderão descansar. Devolverei os seus campos, darei novamente a paz. Sou rei, sou o bom pastor. Vinde ao banquete que vos preparei, e fome jamais tereis. A quem vamos, ó Senhor? Só tu tens palavras de vida e te dás em refeição. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. O evangelho desse quarto domingo do tempo pascal nos convida a refletirmos sobre a imagem do bom pastor, uma vez que Jesus se identifica como bom pastor. Então nós queremos nesse pequeno vídeo falar um pouquinho sobre qual a importância dessa figura na Sagrada Escritura e também qual a distinção, porque Jesus mesmo faz, qual é a distinção entre bons pastores e maus pastores. E para ser honesto com as informações, eu vou dar uma espiadinha aqui na minha cola, né? A profissão de pastor, portanto, ela aparece na Sagrada Escritura desde o livro do Gênesis, uma vez que Abel era pastor. Também os nossos patriarcas, os nossos pais na fé, Abraão, Isaque e Jacó, eram pastores. Por quê? Eles eram um povo nômade. Então, ao andarem pela região, eles procuravam os lugares onde eles teriam os insumos necessários para sobreviver e também para dar de alimento ao seu rebanho. Então, por causa disso, eles tinham que cuidar do seu rebanho e levá-lo junto. Portanto, eles também se configuram como pastores. E por ser uma região muito desértica, esse povo, então, ao caminhar, ao tentar encontrar um lugar para se estabelecer, eles caminhavam por longos tempos. E muitas vezes no período da noite, os pastores, eles se organizavam da seguinte maneira: alguns descansavam, enquanto outros ficavam cuidando do rebanho, dos seus e daqueles que descansavam. Era um acordo, né? E essa prática, né, ela foi acontecendo no período ali em que perpassa também o tempo do Antigo Testamento. Depois também o povo foi se estabelecendo numa terra e com isso a figura do pastor ficou mais estável. Ou seja, o rebanho que antes ficava andando, agora podia ficar dentro de um redil, dentro de um espaço cercado, né, fechado, para que o pastor também pudesse alojar as suas ovelhas no período da noite e durante o dia, é claro, ele soltava para que ela procurasse um pouco mais de pastagem aí ao redor. E então, dentro desse contexto, começa a aparecer a figura do bom e do mau pastor. Então, por bom pastor, se identificava aquele pastor que era o dono do rebanho. Por quê? Porque o rebanho para ele era a sua fonte de renda, era a sua única forma de se alimentar. Sendo assim, ele cuidava bastante do rebanho e quando aparecia um perigo, ele dava a vida por suas ovelhas. Já o mau pastor, ele era aquele que era assalariado para ser um pastor, ou seja, ele então ganhava o recurso financeiro, ganhava algum alimento para desempenhar essa função. Porém, no momento de perigo, esse pastor que não era o dono das ovelhas e que, portanto, não dependia delas para sobreviver diretamente, ele pulava fora, caía fora. Então, por isso, Jesus faz essa distinção do bom pastor, que dá a vida por suas ovelhas, porque ele é o dono das ovelhas, e o mau pastor, o mercenário. Essa palavra mercenário, o que ela significa? Ela tem dois significados que se complementam. O primeiro, mercenário, é aquele que faz algo para ganhar um salário, o assalariado, né? Porém, dentro da conotação que Jesus dá, o mercenário é identificado também como o assalariado que só pensa no dinheiro e que na hora do perigo ele pula fora, né? Então, dentro dessa reflexão, Jesus, ao se identificar como bom pastor, ele quer dizer que ele não está fazendo a sua missão por salário, por ganho, mas ele está fazendo porque ele é o dono das ovelhas, né, que somos nós, que é todo o seu rebanho. Então, ele, como bom pastor, ele dá a vida por suas ovelhas, que é o exemplo da cruz, né? Então, dentro desse sentido, Jesus, ao se identificar como pastor, ele diz que ele é o bom pastor, né? Ele se qualifica assim. Então,
o mercenário é alvo de crítica de Jesus, porque ele só está interessado no dinheiro, na paga, né? E nesse tempo de pandemia, para que nós possamos ampliar um pouquinho essa reflexão, nós identificamos muitos bons pastores que se identificaram com as suas ovelhas, que doaram a sua vida por suas ovelhas. São os profissionais da área da saúde, os profissionais da limpeza, os profissionais que desempenharam funções muito importantes nesse tempo, aqueles voluntários, pais e mães de família que procuraram manter a dignidade para si e para os seus, enfim, muitas foram as pessoas que não abandonaram o seu rebanho, mas que pelo contrário, deram a vida pelo seu rebanho, né? Não dá para se esquecer daquelas pessoas que também perderam a vida pelo rebanho, né? Profissionais da área da saúde, enfim, tantos profissionais, cientistas que estiveram na linha de frente e que agora estão no rebanho do céu. E nessa pandemia também, infelizmente, tivemos os maus pastores, aqueles mercenários que ainda diante de tanto sofrimento que estávamos vivendo, estavam interessados somente em ganhar ainda mais dinheiro. E quando apareciam os problemas, quando apareciam as dores, quando apareciam as dificuldades, eles pulavam fora. Aí também há uma informação interessante. Dentro do contexto bíblico, quando as ovelhas estavam dentro do cercado durante a noite e o mercenário estava cuidando delas e aparecia algum perigo, seja um lobo, seja algum ladrão, esses mercenários fugiam pulando a cerca. Então, muitos mercenários nesses tempos atuais também pulam a cerca e deixam o rebanho ao léu, o rebanho solto, o rebanho perdido diante das dificuldades e dos sofrimentos. Por isso, meu povo, nós temos que valorizar os bons pastores, aqueles que deram a vida por suas ovelhas. E não podemos esquecer dos maus pastores que fizeram brincadeira, que fizeram bagunça diante de uma situação tão triste e tão difícil que vivemos. Uma ovelha que sofre não pode esquecer o seu mercenário, mas uma ovelha que é amada não pode esquecer o seu bom pastor. Que nunca nos esqueçamos de Jesus, o nosso bom pastor, que deu a vida por suas ovelhas e que hoje caminha conosco na nossa fé, nos alimentando de esperança e força nesta caminhada. E para ampliarmos ainda mais a nossa reflexão, eu deixo a imagem do bom pastor ilustrada, desenhada pelo Frei Pedro Pinheiro, nosso confrade da nossa província franciscana, que muito bem intuiu a figura do bom pastor e as realidades aonde o bom pastor está hoje, cuidando da vida, inclusive e especialmente dos mais fragilizados. Paz e bem. Maus pastores que perdem ovelhas, distantes de ninhos terei, noutras pastagens seguras, pastores